Mitose e meiose, nós elencamos algumas das principais características desse processo de divisão. A gente vai falar um pouquinho sobre a diferença, né, entre eles dois. Então, a gente tem, por exemplo, meiose e mitose como pressuposto básico, né? Então, a gente tem as células 2N antes da divisão, e essas células elas vão passar por um processo que é a duplicação do seu material genético, né? E a duplicação dos cromossomos. Esses cromossomos homólogos duplicados aqui, que vem lá depois da intérfase, né? E quando isso acontece, essa célula ela já está pronta para se dividir. Então, um pressuposto básico, né, um evento que antecede mitose e meiose, é o processo de duplicação dos cromossomos, né? Na mitose, os cromossomos se duplicam, a célula vai se dividir e uma cromátide irmã vai para cada uma das células, né? Essa seria uma divisão equacional, para manter o mesmo número de cromossomos nessa célula, tá? Então, divisão equacional, mitose. Vejam que a meiose 1, ela é bem semelhante à mitose nesse processo, né? É uma divisão equacional também, ou reducional, que vai separar não as cromátides, né? Mas aí, no primeiro momento, vai separar os homólogos, os cromossomos homólogos. E aí, sim, é uma divisão reducional. Então, a primeira divisão da meiose, uma divisão reducional, e a segunda divisão da meiose, uma divisão equacional. Aí, sim, mais parecida com a mitose. Professora, como eu vou saber, quando ver uma imagem de divisão celular e houver a pergunta, como eu vou saber distinguir se é a mitose ou se é uma fase da meiose 2? Você vai conseguir distinguir através do aparecimento dos quiasmas, né? Então, aqui, a gente falando em meiose 2, vão aparecer pontinhas trocadas, né? De outras cores, que são os quiasmas. Isso é o que vai fazer, né, que a gente consiga diferenciar bem. Vejam só, aqui poderia ser, né, uma anáfase comum da mitose, mas quando a gente percebe que os cromossomos possuem quiasmas, que são essas partes que foram trocadas lá no início, né, da meiose, lá na prófase 1 da meiose, a gente consegue diferenciar, certo? A mitose tem cromossomos simples e a meiose, quando está com cromossomo simples, porque aparecem essas áreas que foram trocadas, que são os quiasmas, certo? Então, finalizando, né? Mitose, a gente vai ter um processo de divisão equacional, é um processo que ocorre para multiplicar as células, para crescimento do organismo, para cicatrização, para formação de novos tecidos, para o desenvolvimento do embrião, onde todas as células precisam ser numericamente iguais, né? Tem a mesma quantidade de cromossomos. Já na meiose, a gente vai ter essa divisão reducional. Então, a meiose vai acontecer, como a gente já viu antes, para formar os gametas, para formar os esporos, né? E isso, entrando aqui um pouquinho em alterações cromossômicas, isso também tem uma finalidade, né? A finalidade da meiose acontecer é restabelecer o número de cromossomos comum àquela espécie após a fecundação. Então, a gente tem aqui um cariótipo normal de um homem, né, um organismo do sexo masculino. Como eu sei, professora, se não tivesse esse rapaz aqui, como eu saberia que esse cariótipo é um cariótipo masculino? Porque os dois cromossomos sexuais que formam aqui o par sexual, eles são diferentes, né? Então, os homens têm um cromossomo X e um cromossomo Y, são diferentes. Nas mulheres, a gente tem dois cromossomos X, então eles são dois cromossomos sexuais iguais. Quando ocorre a fecundação, o espermatozoide fecunda um óvulo, eu vou formar um novo organismo. Então, para que esse novo organismo seja exatamente idêntico àquele organismo que deu origem, ele precisa, obviamente, ter o mesmo número de cromossomos, não é isso? Então, para que esse organismozinho que foi gerado, ele possa ter o número de cromossomos da espécie, os gametas, eles têm que ter exatamente a metade do número de cromossomos da espécie, né? Então, a meiose, ela ocorre justamente por causa disso. Na espermatozoide tem 23 cromossomos,
Óvulos têm 23 cromossomos, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, né, 23 cromossomos de origem paterna, mais 23 de origem materna, se reorganizam, formando um novo cariótipo daquele ser vivo que vai chegar. Gente, nem sempre, né, a meiose vai acontecer de uma forma perfeita, tá? Parece que é uma coisa inerente, né? Nós somos humanos, as coisas dão errado e algumas vezes a meiose ela vai sofrer alguns problemas, ela vai apresentar alguns probleminhas. E esses problemas eles têm muito a ver com a quantidade de cromossomos que vai para cada célula filha, né? Então a gente tem dois tipos de alterações cromossômicas. As euploidias, que alteram todo o teor do genoma, não ocorre na espécie humana, mas ocorre em outros organismos que a gente conhece muito bem, como, por exemplo, o zangão, que é um organismo haploide, né? Ele tem metade do número de cromossomos das outras abelhas, e na banana, que a gente tem um caso de triploidia, que ela tem 3 vezes o conjunto cromossômico. Então, são organismos triploides, tá? Na espécie humana, né, falando em espécie humana, a gente tem erros que ocorrem chamados de aneuploidias. As aneuploidias, elas alteram o número de cromossomos do cariótipo. Elas podem alterar para mais e elas podem alterar para menos. Porque percebam que durante o processo de divisão celular, alguns cromossomos podem não se dividir. E aí, formando uma célula com uma cromátide a menos e uma célula com uma cromátide a mais. Qualquer uma dessas células que for fecundada vai resultar em números diferenciados de cariótipo, tá? Então, a gente tem um cromossomo a mais, né, 2N, que é o número diploide normal na nossa espécie, seria 46 cromossomos. A gente tem um cromossomo a mais, ela é chamada de trissomia. A trissomia que a gente mais conhece é a trissomia do cromossomo 21, que é responsável pela síndrome de Down. Nós temos as tetrassomias, né? Quando temos aí 2 cromossomos a mais. Monossomia, quando tem um cromossomo a menos. E nulissomia, quando tem 2 cromossomos faltando, né? Que aí a gente fica com 44 cromossomos. Em todos esses casos, né? Quando existe uma alteração cromossômica, existe uma alteração também na morfologia. Então, por exemplo, a trissomia do 21, olhos puxadinhos como asiáticos, a palma da mão diferenciada, né, os dedinhos mais curtos. Então, essas alterações, as aneuploidias, elas vão trazer alterações que são muito marcantes no indivíduo. Então, que a gente consegue identificar com muita facilidade, tá? Para a gente fixar muito bem isso aqui, nós vamos fazer seminários a respeito de cada um desses tipos de aneuploidias. Mas só para a gente guardar, então, aneuploidias, alteração no número de cromossomos do cariótipo. O cariótipo é aquela contagem, aquele quadro de cromossomos, tá certo? E aí vamos falar um pouquinho sobre algumas questões envolvendo esses 2 processos de divisão. Aqui na questão 2, ó, uma nova espécie de mamífero foi identificada e a análise do cariótipo mostrou a existência de 12 pares de cromossomos, além de mais 2 cromossomos de tamanhos diferentes indicados como par sexual. Considere que essa espécie de mamífero tem o mesmo sistema de determinação sexual presente em humanos. Responda. Quantos cromossomos existem nas células somáticas, nos óvulos e nos espermatozoides dessa nova espécie de mamífero? Então, quantos cromossomos existem nas células somáticas? Né? Se ele tem 12 pares de cromossomos mais o par sexual, tem 13 pares, então nas células somáticas existem 26 cromossomos, né? 13 pares. Nos óvulos, se as células somáticas têm 26 cromossomos, os óvulos têm quantos? Os óvulos espermatozoides têm 13. Lembrem-se que eles têm a metade do número de cromossomos das células somáticas, tá? O espécime que teve o cariótipo analisado é macho ou fêmea?
justifique a sua resposta. Gente, como é que eu vou fazer, professora, para saber se ele é macho ou fêmea? Identificando o par sexual. Então, como aqui está falando, ó, dois cromossomos sexuais de tamanhos diferentes, quem tem os cromossomos diferentes são os machos. Então, essa espécime é um macho. Se tivesse os dois cromossomos iguais, seria uma fêmea, né? Tipo XX, uma vez que o sistema de determinação sexual é semelhante ao que está presente nos humanos, tá? Quantas moléculas de DNA cromossômico existem nos gametas dessa espécime de mamífero? Gente, cada cromossomo é formado por uma molécula de DNA, tá? Se eu tenho 13 cromossomos nos gametas, eu tenho 13 moléculas de DNA. Então, a gente já fecha aqui, tá? Cada cromossomo é formado por uma molécula de DNA. E aí, encerramos um pouquinho essa discussão por aqui. Voltamos no momento síncrono, com mais resolução de questões, para a gente conseguir fixar bem as diferenças entre mitose e meiose, tá? Então, até lá!